No vídeo de hoje, eu vou te mostrar que a Terra é oca, meus queridos. É claro, não só isso, mas existem habitantes muito mais evoluídos do que a gente e cidades muito mais sinistronas no interior da Terra, meus queridos. Se você não acredita, fica aqui para ouvir a teoria da Terra oca. Fala, meu bonde lindo! Yurizinho aqui na área, né, moleque? Então você já sabe, turma no like, principalmente se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever. Se você não conhece o meu canal, seja mais que bem-vindo, aqui é o Yurizinho e esse aqui é o canal Assuntando, no qual a gente fala sobre qualquer coisa que seja maneira. É o objetivo do nosso canal. Então fique mais que à vontade, toda semana tem vídeo novo e se inscreve aí para não perder nenhum, beleza? Então sem mais delongas e papo furado, vamos pro vídeo de hoje porque esse aqui tá muito maneiro. Sobre o planeta Terra, existem muitos questionamentos que no final das contas nunca foram provados ou comprovados. A galera simplesmente aceitou que existem algumas respostas aqui e largou pra lá. Mas, afinal de contas, o que existe no centro da Terra, debaixo dos nossos pés? Na escola, todo mundo aprende que existem as camadas da Terra. Existe a parte da crosta terrestre, existe a parte do manto e existe a parte mais quente, cheia de lava, magma e a bagaceira lá, que é o núcleo, beleza? Tudo isso é muito legal, todo mundo ia lá, pintava as partezinhas da camada da Terra e é isso aí. Mas, meus queridos, não existe nenhuma prova de fato, ninguém chegou a ir nessas camadas da Terra para poder comprovar se é assim que é composta o interior desse nosso planetoide maneiro aqui. Então, tudo que se tem é especulação. Não existe uma resposta prática e que fala assim, pô, o que tem debaixo da Terra é isso aqui. E isso sempre intrigou muita gente, inclusive as religiões. Nas religiões sempre foi citado o centro da Terra como algo pós-morte, digamos assim. Por exemplo, no cristianismo, muita gente acredita que depois de algumas pessoas lá vão pro inferno. E o inferno é no centro da Terra. Muita gente acredita nisso. Em algumas outras religiões acreditam em um tipo de submundo, digamos assim, que é debaixo dos nossos pés. Mas afinal de contas, tem alguma coisa mais palatável, mais tangível, que existem provas, relatos, alguma coisa assim que a gente pode falar, pô, é assim que funciona debaixo da Terra? E é aí, meus queridos, que existe a história da Terra oca. Antes que você pense que, poxa, é piração da cabeça do Yuri passar essas coisas, né, velho? Não é simplesmente piração da minha cabeça, não. E nem de grupo de Facebook, meus queridos. Isso é de centenas de anos, cara. São séculos de pessoas falando, afirmando e reafirmando que existe sim camadas no interior da Terra e pessoas que habitam lá dentro que são muito mais evoluídas. Mas calma, que a gente vai falando aos poucos aqui. Uma das primeiras pessoas que começaram a falar sobre isso foi o astrônomo que é muito conhecido no mundo, chamado Edmund Halley. Yuri, quem é Edmund Halley? Se você já ouviu falar naquele cometa Halley, é ele, cara. É esse cara que fez esse bagulho aí. E esse nosso amigo Halley gostava muito, mas muito da composição da Terra. Ele pirava, ele pisava o pé na Terra e falava assim, cara, o que tem dentro disso aqui? Como isso tudo pode fazer sentido para ornar tão bem? E ele começou a estudar cada vez mais a questão dos campos magnéticos da Terra. E dentro desses estudos sobre os campos magnéticos da Terra, ele começou a conceber que os campos magnéticos iam se movimentando. Eles não eram fixos. Então ele começou a pensar, poxa, então para isso poder acontecer, isso significa que a Terra precisa ser oca. Não faz sentido os campos magnéticos da Terra simplesmente se mexerem e a Terra não ser oca. E isso colocou uma pulguinha atrás da orelha de muita gente influente e inteligente da época, meus queridos. Por exemplo, o matemático Edward Euler chegou e falou assim, galera, não só a Terra é oca, mas existem perfeitas condições de vida lá dentro. E segundo os aprofundamentos que as pessoas e ele também fazia, eles chegaram à conclusão que existia um Sol no centro da Terra, com aproximadamente 1000 km² que fornecia calor e iluminação lá para quem vivia lá dentro, dando essas perfeitas condições de vida. Logo em seguida, o negócio meio que estourou, por causa de um cara chamado John Cleve Symons. Ele chegou na época falando o seguinte, gente, sabe esse centro da Terra que tá todo mundo falando, que tem gente que habita e tudo mais? O acesso para esses lugares é o Polo Sul e o Polo Norte. Acabou. Se você quiser ir lá pro centro da Terra, esses são os acessos. Por isso que ninguém consegue ir pra lá. E a galera começou a ficar, ninguém consegue ter acesso ao Polo Sul e ao Polo Norte, porque nenhum dos governos deixa e nem permite os acessos chegar até lá. Só existe para níveis de estudo e tudo mais. E aí, será que tem alguma coisa lá mesmo? E em 1906, um cara chamado William Reed publicou um livro chamado The Phantom of the Poles. E o que defendia esse tal de The Phantom of the Poles? Ele falava o seguinte, sabe esses achatamentos que existem nas extremidades da Terra? Não são simplesmente achatamentos não, meus queridos. São buracos de acesso a esse mundo interior. Então se você quiser conhecer esse mundo interior, você tem que chegar nesses pontos aí extremos da Terra, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte. Mas um dos relatos mais profundos
e detalhados, todos eles documentados, que realmente existe, de um cara chamado Almirante Byrd. Ele era o oficial naval da época, meus queridos. Era o cargo mais alto. O cargo mais alto que tem na Marinha é de almirante. Então ele chegou assim: ninguém vai me impedir de chegar até esse lugar que estão falando aí, que é o centro da Terra. Qual que é o acesso? É no Polo Norte? No Polo Sul? Vou pegar meu avião e vou até lá. Simples assim. E foi aí, meus queridos, que ele falou com riqueza de detalhes sobre um lugar chamado Agartha. E, curiosamente, essa tal Agartha era grande fixação na época dos Incas, do rei Montezuma. Ele falava o seguinte: velho, pô, lá é um lugar que com certeza tem abundância de coisas, né? E ninguém envelhece em Agartha. É uma vida, assim, totalmente plena. Não tem preocupações, digamos que básicas, que o ser humano aqui, nessa nossa camada, tem. Então, é o que eu quero. Era justamente isso que o rei Montezuma queria. Então, meio que se alinhou com a ideia que o Almirante Byrd falava nesses seus relatos. Era um lugar muito mais evoluído que o nosso em diversos aspectos. Como, por exemplo, o tratamento com os animais, preservando a vida deles, a agricultura em si, a tecnologia, o uso dos recursos de maneira consciente e, principalmente, o uso da energia como fonte. E você lembra daquele relato que o matemático falou que existia um sol no centro da Terra? Pois é, meus amigos. Tudo isso faz sentido dentro dos relatos do Almirante Byrd. E só para você ter uma noção, as condições de vida são tão boas que seres que já foram extintos aqui ainda existem, de fato, segundo esses relatos, no centro da Terra, meu brother. É isso mesmo. Ah, Yuri, mas isso tudo tá muito estranho, nisso eu não acredito. Agora, seres que já morreram há muito tempo aqui ainda existir lá? Não, isso aí não existe. Então se liga nisso, meus queridos. Em 2011, lá no norte da Sibéria, um lugar muito frio, na realidade, o lugar mais frio do mundo, acharam uma coisinha. Um mamute de 28 mil anos, que inclusive deram o nome de Yucca, e ela estava em perfeitas condições de preservação. Ela tinha morrido, mas parecia que tinha morrido há pouco tempo. E em 2019, lá na Sibéria, acharam também uma cabeça de lobo gigante, papai. É isso mesmo. Congelada também em perfeitas condições. E esse lobo, só pra você achar assim que é um lobinho qualquer, vai ter uma cabeça grande. Meu filho, segundo os caras especializados lá, a ver quanto tempo tem o bicho lá, 30 mil anos, brother. 30 mil anos tinha um lobo. E eu sei que para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não passa de uma simples teoria, como se eu estivesse falando aqui de terra plana. Mas eu convido você a se aprofundar mais nesse tipo de assunto. Porque não é simplesmente isso que eu contei em vídeo pra vocês. Eu tô falando aqui pra vocês de maneira que fique fácil de você mastigar, de entender do que eu tô falando e tudo mais. Mas, mano, pesquisa, porque tem muita coisa envolvendo aí. E eu também quero fazer um questionamento para você. Será que não existe mesmo a possibilidade de existirem criaturas subterrâneas muito mais evoluídas do que nós? Por que não existe essa possibilidade? E uma certa vez eu ouvi uma frase e eu quero falar ela para você agora e guarde no seu coração, porque esse aqui é o ponto principal do que nós estamos assuntando. A vida real é muito, muito mais interessante do que a ficção. No mais é isso, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, convida os seus amiguinhos aí a curtir o nosso canal Assuntando, beleza? E aqui eu vou deixar agora um outro vídeo para você aproveitar e maratonar no nosso canal, beleza? Em 3, 2, 1, tamo junto, meu querido! Um beijinho, um abraço e é tudo nosso!